vida. Em liberdade posso viver. Rei, sou um templo vivo. De pedra humana, escolhido por Deus. Oh, ser livre, oh, livre. Escolher o modo de vida que quero ter. Se os desejos dominam, seduzem corpo e alma, nunca há lugar nenhum, por eles vamos chegar. Grito meu canto alto, nunca vou deixar tua presença fugir. Quando esse poder começa em mim a se mover. Oh, ser livre, oh, livre. Escolher o modo de vida que quero ter. Se os desejos dominam, seduzem corpo e alma, nunca há lugar nenhum, por eles vamos chegar. Nada pode me parar, o Espírito de Deus está em mim. Abrem-se os céus, sobe como incenso nosso som. Pra sentir é só se abrir, é tão simples, você pode até voar. Voar nas asas do Espírito de Deus. Voar nas asas do Espírito de Deus. Yeah! Nada pode me parar, o Espírito de Deus está em mim. Abrem-se os céus, sobe como incenso nosso som. Pra sentir é só se abrir, é tão simples, você pode até voar. Voar nas asas do Espírito de Deus. Voar nas asas do Espírito de Deus. Voar nas asas do Espírito de Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Que possamos voar no Espírito de Deus, né? Que possamos voar no entendimento e subir as altas nuvens aí para poder entender os pensamentos do Senhor na santa palavra que Ele colocou, que Ele deixou para nós, né? Então é maravilhoso que a gente tem trabalhado bastante, a gente tem estudado bastante, né? E estamos, de fato, escalando uma montanha, né? Essa montanha dos fins dos tempos aí, para que a gente possa ter um entendimento, né? Então vamos lá, mais uma noite, né? Mais uma noite de live.
e que estaremos aqui para honrar o nome do Senhor. Amém? Então vamos começar orando. Senhor Jesus Cristo amado, glorioso Deus. Senhor Jesus, estamos aqui nesta jornada, Senhor, nessa escalada do conhecimento da Tua Palavra. Senhor Jesus, que em todo momento dessa escalada, desta jornada, Senhor, rumo ao Teu conhecimento, Pai, dos Teus pensamentos, Jesus, que possamos estar, Senhor, receptivos ao Espírito Santo, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa, Senhor Jesus, estar poderosamente na minha mente e na mente também daqueles que recebem e ouvem esta palavra, Jesus. É isso que eu te peço, Deus, que possamos um pouco mais do conhecimento, um pouco mais de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém? É isso aí, pessoal. Então a gente vai dar sequência nesse estudo, né? Quer dizer, aquele término do reino milenar, aquela parte, né, grande do reino milenar, ela terminou. No vídeo anterior já falei do juízo do trono branco, né? Que ocorre ao final no término do reino milenar, vai ocorrer o juízo do trono branco, né? Esse foi parte do vídeo anterior, né? E aí o juízo branco, eu expliquei, o juízo do trono branco, ele vai ser um tribunal para a condenação das pessoas que não se encontrarem no livro da vida, tá? O objetivo desse tribunal é dar ciência para as pessoas que forem condenadas das suas práticas pecaminosas. E essas práticas, elas vão ficar registradas. Elas vão ficar registradas numa coleção de livros, que a Bíblia chama de os livros, porque o livro da vida é um só, né? E os livros são aqueles relatos das obras pecaminosas de cada um que não alcançou a salvação, vai estar listado ali, né? E aí, finalizando, né, o juízo do trono branco, Satanás é lançado Voltou. Vou voltar aqui. Aí. Então, qual que é a grande chave para a gente entender detalhes sobre esse conceito de inferno, que não é conceito, é um lugar real, tá? É um lugar real, tá? Mas para a gente entender um pouquinho mais desse lugar, nós precisamos entender a origem das palavras, né? Porque na Bíblia, várias palavras são traduzidas da mesma forma, como o inferno, tá? Então, e existem distinções entre as palavras do original, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, quando você ouve falar, quando você lê ali inferno, a palavra original do hebraico, né, do Antigo Testamento, ela é Sheol, tá? Sheol. Sheol é uma palavra de origem hebraica, tá? E a melhor tradução para Sheol é lugar dos mortos, tá? Então, veja bem, antes da vinda de Cristo, né, antes da sua morte, as almas das pessoas iam para o Sheol, tá? Lugar dos mortos, tá? A alma de todos ia para o Sheol, tá? E olha só, esse Sheol, quem dá mais detalhe é no Novo Testamento, tá? É quando Jesus, ele descreve o Sheol. Só que no Novo Testamento ele está escrito em grego. E a palavra Sheol, quando foi escrita no grego, ela foi escrita como Hades. Hades é a palavra grega para Sheol. Tá? Então, essa passagem de Jesus está lá em Lucas 16, tá? Ela é que mais explica detalhes desse Sheol, tá? Então vamos lá, Lucas 16,
Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Amém? Então vamos lá. Nós vamos ler do verso 19. Nós vamos ler do 19 ao 31. Olha a descrição. E é importante dizer que isso aqui não é uma parábola, não é uma, vamos dizer, uma situação hipotética para descrever um conceito que Jesus queria passar. Não, isso aqui é uma história real. É uma descrição de pessoas reais, nomes próprios, de uma situação real que ocorreu nesse Sheol. Tá? Então, Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu é atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar dali para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Este lugar de tormento. E disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então o que acontece? Olha só os detalhes. A gente entende que isso não é uma parábola porque tem nomes próprios, tem a pessoa, ou seja, está determinado, é um rico que não tem nome, e Lázaro, que Deus sabe o nome. Que é o mendigo Lázaro. Tá? Então você vê que nesse Sheol, tá? Nesse Sheol, que na palavra em grego é o Hades, mas descrevendo Sheol, ele é um lugar que existem, nós percebemos nessa parábola que existem 2 compartimentos, 2 ambientes. Tá? Então, esse lugar dos mortos, ele tem 2 ambientes. Um ambiente é o seio de Abraão, e o outro ambiente é o lugar de tormenta, né? Então, então veja que o que acontece, o Sheol, ele não só tem a conotação negativa, tá? Ele tem o seu lado que ele tem positivo, tá? Então o que acontece? A descrição dessa passagem bíblica nos informa que aqueles que foram salvos antes da vinda de Jesus, tá? Então essa é uma cena antes vamos dizer, da ressurreição de Jesus, já estavam desfrutando os benefícios desse seio de Abraão, e aqueles que estavam em tormenta já estavam experimentando os malefícios desse ambiente, né? Então a gente tem que entender que esse Sheol, Hades, tá? Que é traduzido como inferno, toda tradução que é Sheol, Hades, ele tem uma transição. Então a fase 1 do Sheol, Hades, ele é um lugar dos mortos, tá? Em que tem 2 ambientes. Agora, depois de Jesus, depois da ressurreição de Cristo, aí
só é mantida a parte negativa, a parte positiva, tá? O seio de Abraão, ele é resgatado com Jesus, tá? Então a gente tem que entender como uma transição, tá? Porque antes de Jesus, esse Sheol Hades, ele é o lugar de destino de todas as almas, tá? Que o ambiente agradável é o seio de Abraão, que a gente identifica como o paraíso, tá? Porque Jesus, quando ele estava na cruz, conversando com aquele ladrão, ele fala com o ladrão, ali que também estava numa outra cruz. Ele falou: amanhã, hoje ainda estarei contigo no paraíso. Então, Jesus, quando ele vai, né, quando ele morre, ele vai até esse Sheol Hades, que tem dois ambientes. E Jesus vai no ambiente do seio de Abraão. Entendeu? Então, quando Jesus morreu na cruz, entre a sexta-feira, né, e o domingo, dia da ressurreição, Jesus desceu até esse Sheol Hades, que é o lugar dos mortos, que tem esses dois compartimentos. Ele vai até o seio de Abraão, tá? E aí ele leva a parte agradável. Quando Jesus ele é ressurreto, ele leva a parte agradável, a parte boa, o seio de Abraão, ele vai com Jesus, e aí é a morada celestial, e aí vai para a dimensão celestial. Já não é mais lugar dos mortos, aí já é paraíso. Entendeu? Então tem que entender essa transição que ocorre entre a morte e a ressurreição de Cristo, tá? Então olha só, lá em Mateus, vamos ver como Jesus ele desceu ali naquele Sheol Hades, tá? Mateus 12, do 38 ao 40, não precisa nem abrir. Mateus 12. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus, ele quando morreu na cruz, ele foi até esse lugar dos mortos, ele foi até esse Sheol Hades, tá? E aí a gente vê lá em Efésios 4, vamos pegar Efésios 4, nós vamos ler do 8 ao 10. Vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Tá? Coríntios, Gálatas, Efésios. Isso. Efésios 4, vamos ler do 8 ao 10. Tá? Ora isto, ele subiu que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Vamos ler do 8. Efésios 4, versículo 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, essa de levar cativo o cativeiro, é esta levar a parte boa do Sheol Hades para a dimensão celestial. Para a dimensão celestial. Tá? Ele foi lá nas profundezas da terra que tinha os dois ambientes e pegou a parte boa. Tá? E essa parte, ela tem relação, isso que eu li de levou cativo o cativeiro do Novo Testamento, também tem um paralelo nos Salmos. No Salmo 68, se você ler lá do 17 ao 19, não precisa nem pegar, também tem. Olha só, Salmo 68, versículo 17. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes
para que o Senhor habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que no dia em que nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Então olha só, essa levou cativo os cativeiros, quer dizer, pegou a parte do seio de Abraão ali, daqueles que estavam salvos, levou para as dimensões celestiais, tá? Subindo ao alto, e recebesse dons para os homens, ou seja, Jesus, ele deu dons. Que dons? É o Espírito Santo, para que Deus habitasse entre eles. Então, a mecânica, vamos dizer, é essa. Jesus leva o seio de Abraão para a dimensão celestial. O lugar de tormenta, ele fica sendo o Hades, tá? Ele fica sendo o Sheol, Hades, negativo, tá? E esses dons para os homens, o que é? Até os rebeldes, ou seja, até os gentios, tá? Para quê? Para que pudesse receber o Espírito Santo e Deus habitasse entre eles, tá? Então, esse é o conceito de levar cativo o cativeiro, tá? Então, então Jesus subiu aos céus, levou a parte agradável, que aí se tornou o paraíso, né? Então, dessa forma, o Sheol, Hades, depois que Jesus foi ressurreto, ficou só a parte negativa, e aí é só o lugar de tormento, ali ficou só o lugar de tormento. E veja bem, e olha só, e nessa visita que Deus fez ali no Sheol, Hades, tá? Jesus, ele deu uma oportunidade também. Jesus deu uma oportunidade de pregar para os espíritos que estavam presos antes de Noé. Então vamos lá em 1 Pedro. Então vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, vamos ver esta parte, tá? Epístola do apóstolo Pedro, versículo 3. Nós vamos ler do 18, versículo 3 e 18. Então olha só, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, outras almas se salvaram pela água. Então, aqueles espíritos que estavam em prisão, né, que foram rebeldes, esses espíritos foram rebeldes no tempo de Noé, tá? E aí, eu vou dizer para você que existem, né, existem duas versões, né, duas visões, tá? Que o que acontece? Que quem são esses espíritos em prisão? Quem são no tempo de Noé ou antes de Noé? Essa é uma pergunta. E aí tem uma divisão. E aí eu vou passar as duas versões para que o Espírito Santo fale melhor, porque aqui eu não falo do que o Márcio ele leu e está falando. Não. Isso aqui é um estudo, né, de pessoas que estudaram, mas existem vários estudos. E aí quando eu vejo uma bola dividida, eu trago aqui, eu sou transparente para poder falar, olha, tem muitos cristãos sérios que pensam de uma forma, e uma outra parte de cristãos sérios que pensam de outra forma. Vamos falar, vamos trazer a dúvida para que o Espírito Santo possa falar melhor. Então, quem são esses espíritos em prisão? Uma, antes de Noé, porque aqui ele fala que é no tempo de Noé. Tá? Então, uma parte diz que esses espíritos em prisão são aqueles anjos que estavam perturbando ali no tempo de Noé. São anjos que antes do dilúvio
Deus encerrou esses anjos de prisão para eles pararem de perturbar a população ali na humanidade, ali na Terra. Tá? Então seriam anjos caídos do tempo de Noé, lá que foram presos. Tá? Então, porque nem todos os anjos caídos foram presos. Alguns foram presos. E aí, Jesus, na descida no Sheol Hades, ele deu oportunidade de pregar para esses espíritos. Essa é uma visão. A outra visão é o quê? Que Jesus foi pregar para as pessoas, as almas que morreram antes do inferno, antes de Noé. E aí, Jesus foi lá e pregou para eles. Tá? Então, são duas visões que o Espírito Santo vai falar melhor. Tá? Então, veja que o caráter transitório da parte agradável do Sheol Hades, ela tem uma transição. Né? Tem uma transição, que é o quê? A parte boa do Sheol Hades, ela é transitória ali no lugar dos mortos. Lá no Salmo 16:10 diz que, olha só, pois não deixarás a minha alma no inferno, não deixará minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Você vê que essa de não deixar a alma no inferno ou no Sheol tem a mesma correspondência lá em Atos 2. Em Atos 2, versículo 25, então a obra de Jesus Cristo, ao morrer na cruz, foi ao inferno, tomou as chaves do inferno e da morte, das mãos de Satanás, e levou consigo a dimensão celestial, junto com o seio de Abraão. Então vamos lá em Atos 2. Achei que estava escrito aqui, mas não está. Vamos lá em Atos 2. Vamos ver que essa de não deixar a alma no Salmo fala Sheol, em Atos fala Hades, tá? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos 2:25. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Bastante Bíblia hoje, viu, irmãos? 2:25. 25 a 31. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou no meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Olha o 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então olha só. Porque dele disse Davi. Então, ali está falando de Davi. Sempre via diante de mim o Senhor. E aí Davi, ele mesmo, ele fala, olha, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, Davi está dizendo, Deus não vai me deixar a minha alma no Hades. Por quê? Porque a alma do Hades existia a partir do seio de Abraão. E aí vai ser levado lá na dimensão celestial, que é o céu, né? Que é o paraíso. Tá? Então, a obra de Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi ao inferno, tomou as chaves do Sheol Hades, as mortes, a chave do inferno e da morte, das mãos de Satanás, ele levou consigo, tá? Ali como Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18 é o que diz isso, que ele levou as chaves da morte e do inferno. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, no Sheol Hades existia a parte seio de Abraão e o lugar de tormenta. E os critérios eram os de Deus, tá?
para quem ia habitar uma parte e outra, tá? Agora, quando Jesus ele toma a chave das mortes do inferno, é Jesus que toma ou seja, quem ia para o Hades ou para o paraíso estaria nas mãos de Jesus e nos requisitos de Jesus. Nos requisitos de Jesus. Entendeu? Então aí, ó, com essa chave das mortes do inferno na mão de Jesus, Jesus estava determinando que a ida ao paraíso ou para o inferno dependia exclusivamente dele e, obviamente, dos requisitos que Jesus exige para a salvação, tá? Então, ó, o pastor está me dando uma dica aqui para enfatizar de que lá no Sheol Hades, antes de Jesus, a chama, né, não consome, né? Quer dizer, então, na parte ruim, no lugar de tormento, era uma chama que não consumia, quer dizer, aquilo ardia, mas não consumia, já indicando uma tormenta, né? Então, e no Novo Testamento, existem mais 2 palavras que foram traduzidas como inferno, tá? A primeira delas é tártaro, que é só dita uma única vez, tá? Que significa abismo profundo. Uma outra palavra, que é Gena, tá? Ela dá um pouco mais da dimensão do terrível é esse castigo ir para o inferno, tá? Porque Gena, tá? Ele é uma palavra do grego, tá? O Gena, o que é? Ele é uma ravina ali no sul de Jerusalém, em que no Antigo Testamento alguns hebreus que estavam totalmente fora da palavra de Deus, eles estavam sacrificando seus próprios filhos ao deus Moloque. Então era um vale ali no sul de Jerusalém, tá? Só que esse vale ele chamava Inom, Vale do Inom. Só que isso no hebraico, Vale do Inom. No grego ele foi traduzido como Gena. Então era um lugar de sacrifício dos próprios filhos ali. Então era um lugar muito negativo. E no tempo de Jesus, este vale, tá, que no tempo lá do Antigo Testamento, anterior ainda, era esse lugar de sacrifício. No tempo de Jesus era um lixão. Ele era um lixão. E dali o que acontece? Exalava um cheiro muito grande, tinha uma queima. Eles, para poder amenizar um pouco o cheiro ali, eles faziam uma queima, né? Ficava uma chama que ficava continuamente ali naquele lixão. Então Gena, o pessoal identificava como aquele lixão. Eles sabiam, não, onde que é o Gena? É no lixão. Entendeu? Hoje a gente fala, o Carandiru, né, o antigo Carandiru, o presidente Bernardes, as prisões, ali é o inferno. Ali o pessoal, era o lixão. O lixão era o inferno, né, era o Gena, né? Então por isso que teve essa equivalência, né, de um lixão, de um lugar fedido, um lugar sujo, né, com o inferno. Então, aí agora a gente seguindo um pouco mais, tá? Então a gente vê que depois Jesus ele levou o seio de Abraão para a dimensão celestial, para o céu, tá? E ficou o Sheol Hades, lugar de tormenta, no subterrâneo ali, tá? Esse subterrâneo a gente pode ser um subterrâneo mesmo, pode ser chamado simplesmente uma dimensão dos mortos, tá? Isso aí, enfim, a gente não pode entender literalmente que, não, olha,
cava um buraco ali, você vai achar. Não. É o lugar dos mortos, uma dimensão dos mortos. Tá? Que pode ser subterrâneo, tá? Não tem dificuldade. Então, uma das informações que a gente lê em Apocalipse, aí voltando ao texto que nós lemos no vídeo passado, lá em Apocalipse, lá Apocalipse 20. Vamos ver Apocalipse 20. Nós vamos ler do 10 ao 14, hein? O mesmo trecho que nós lemos no vídeo passado, mas é para reforçar. Apocalipse 20, 14. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as tuas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, olha só, no inferno, lá naquele Sheol Hades, lugar de tormenta, vai dar conta nesse juízo do trono branco, tá? E a morte e o inferno, e ao 14, aqui que é o 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então a gente vê que o lago de fogo e o inferno são lugares distintos, mas depois eles se unem. Então, aquele lugar de tormenta, aquele lugar do Sheol Hades, descrito ali na história do rico e do Lázaro, aquele rico e todas as pessoas que estão ali, eles vão para o lago de fogo. Vai ser julgado no trono branco e vai para o lago de fogo. E vai para o lago de fogo. Então, é nessa questão em que a gente diz isso. Então, por isso que na live eu separei o inferno e o lago de fogo, porque são dois ambientes distintos que vão se juntar. Neste momento aqui, depois do trono branco, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então veja bem, e aí essas almas, o lago de fogo já vai ter gente. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Tá? Então, e uma coisa que se diz no pensamento popular, né, eu já vi citado, já vi até gente falar isso aí, né? Até pessoas falam, já que eu fui para o inferno, então é melhor ser amigo do diabo. Tem gente que às vezes pensa isso, ou já vi gente que falou isso. Só que esse ditado está errado. Esse ditado está errado, porque Satanás, ele vai ser atormentado como qualquer outro que tiver ali. Ele vai ser mais um ali. Entendeu? Não vai ter hierarquia nenhuma ali nesse lago de fogo. E isso que é importante. Satanás, ele vai... Se hoje, você vê, ele levou Jesus naquele monte, vou te dar as nações, tal, não sei o que, ele manda... Satanás, ele dá ordem para um ditador, para um governante, para isso, para aquilo. Ele tem um poder. Mas lá no lago de fogo, zero. Tá? Vai ser como qualquer outra alma atormentada ali. Agora vamos lá para Isaías. Falei que tinha bastante Bíblia hoje, hein? Isaías 14. Isaías 14. A gente vai ver, Isaías 14, versículo 12. Tá? Nós vamos ler do 12 ao 17. Isaías 14, versículo 12. Aqui falando de Satanás, tá? Como caísse desde o céu, ó estrela da manhã,
filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só o pecado de Satanás. No 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que põe o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria casa aos seus cativos? Olha só, veja bem. Como o que acontece? Satanás, ele tinha uma posição como anjo. Eu vou subir as estrelas, não sei o quê. Quando ele vai para o lago de fogo, você vê que o pessoal trata ele com desdém. Quem está lá no lago de fogo, naquele profundo abismo, vai tratar Satanás com desdém. Olha só, os que te virem te contemplarão e considerarão, dizendo, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Veja que Satanás é até confundido com o homem. Ele perde, vamos dizer, aquele esplendor de Lúcifer. Ele ali, ele é mais é como um homem. E o pessoal até desdenha. Não era você que fazia tremer as nações? Você não era? Você está desse jeito aqui. Você está banguela, né? Porque vai ter ranger de dentes. Você vai estar banguela desse jeito aqui. Então você vê que Satanás não vai ter hierarquia nenhuma lá no lago de fogo. Então, não vai ter vantagem nenhuma ser amigo do diabo, não, viu? Porque isso aí é ditado popular que é um erro tremendo. Então, o que acontece? Então, aí, você vê que esse lago de fogo é onde vai Satanás e aquela turma do inferno. Tá? Só que aí eu vou dizer para vocês, tá? Existem duas visões também, tá? Estudiosos bons que pensam de uma maneira e outra parte de estudiosos que pensam de outra maneira. E aí eu vou passar para vocês para que o Espírito Santo possa falar, tá? Porque o que acontece? Há quem diga que no lago de fogo, quando o inferno, aquele Sheol Hades, lugar de tormenta, ele vai para o lago de fogo, é um ambiente só. Todos serão atormentados, tal como Satanás, ali no lago de fogo. Tá? Então a tormenta é única para todos. Existem outra corrente de pensadores que dizem que, olha, o inferno ele vai para o lago de fogo, mas existirão 2 níveis de tormenta. Como se existissem, vamos dizer, níveis de tormenta. E aí o pessoal fala, olha, aquele juízo do trono branco, ele serve para dizer qual nível de tormenta você vai. Tá? Como eu falei, existem pensadores que dizem que é uma coisa só, é uma tormenta para todo mundo. E dizem que, olha, o julgamento do trono branco, ele é uma peneira para dizer se você vai para o lago de fogo, junto com Satanás, ou se vai, vamos dizer, no lago de fogo também, mas num ambiente de menor tormenta. Tá? Então são essas duas visões que está fundamentada lá em Lucas 12. Tá? Lucas 12, ele diz que há 2 tipos de açoites. Tá? Então vamos ver Lucas 12, para a gente poder dizer... Evangelho de Lucas, capítulo 12, vamos ler do 46 ao 48. Aí o Senhor fala uma parábola, mas que explica, tá? Você pode ler tudo, tá? É importante ler tudo. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera.
Vamos ler mais. Vamos ler do 42. Então, ó, Lucas, nós vamos ler do 42 ao 48, para dar mais ênfase aqui. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu senhor, e não se aprontou, fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não coube, a fez coisas dignas de... Mas o que a não soube, ou seja, o servo que não soube da vontade daquele senhor, mas fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Tá? E a quem muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, veja bem. Você vê que o Senhor aqui, ele fala em 2 níveis de açoites. Tá? Então, uma das interpretações é que, no lugar de tormenta, no Sheol, antes de Jesus, ele era poucos açoites. O lago de fogo, ele é muitos açoites. Agora, quando Jesus, depois do trono branco, a pergunta que fica é: vai juntar todo mundo no lago de fogo com muitos açoites, ou vai se manter esta divisão de poucos açoites e muitos açoites? É uma pergunta. É uma pergunta que aí eu deixo para que o Espírito Santo trabalhe na vida de todos nós, para a gente poder entender. Tá? Porque realmente eu não vou passar aqui, eu acho isso, mas tem muitos estudiosos sérios que enxergam a palavra de uma outra forma. Tá? Mas o importante é justamente isso, que a gente está... É uma divergência ali num detalhe. Se vai ser muito açoite, pouco açoite, não sei o quê. Mas eu vou dizer, tem muitos pastores, e eu fico triste, porque tem um pastor renomadíssimo, que tem uma sabedoria com as palavras assim muito grande, tá? Ele deu uma entrevista dizendo: não, o inferno está vazio, a vitória de Cristo é 100%. Agora eu pergunto, quando você lê essa palavra aqui, de Gênesis ao Apocalipse, a gente entende que o inferno vai estar vazio? Não, vai estar lá, lugar de açoite, vai ter açoite, vai ter tormenta, vai ter Satanás, anticristo, falso profeta, aquele rico, né? Quantos... Então não existe a possibilidade, porque o pessoal quer a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, ela tem o mesmo peso da justiça. Deus, ele tem essa balança na mão, em que ele tem que usar a misericórdia, que é o quê? Dar oportunidade para a salvação, mesmo que as pessoas não mereçam, mas também ele é justiça, porque aqueles que não querem a Deus não estarão do lado de Deus. Tem gente que não quer estar do lado de Deus. Satanás, ele fala: não quero estar perto de Deus, eu quero estar acima. Então tem lugar para essas pessoas que não querem estar ao lado de Deus. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter esse estudo. Porque senão, esses pastores, eles vão levando, eles citam filósofos, no Oriente a igreja pensava desse jeito, fala do passado.
mas está deturpando a palavra de Deus. Não tem, os apóstolos, eles acreditavam que existia um inferno com gente. Então, é fundamental a gente conhecer a palavra de Deus, porque senão a gente é levado ali a aquelas vãs sabedorias. Então tá legal? Então é isso, pessoal. Hoje me estendi um pouquinho mais, tá? Mas eu acho que vai ter mais uma live só, tá? Que aí é o que acontece, é depois do vamos dizer, o Juízo do Trono Branco. Em paralelo vai ter o quê? O Novo Céu e Nova Terra, tá? E aí a gente vai finalizar esse estudo, tá legal? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a todos. Falei bastante coisa complexa, relê os textos que eu passei aqui e avança, e se tiver dúvida, me procura, manda mensagem, fala no culto, tem várias maneiras de comunicação hoje, tá legal? Isso aí, pessoal, Deus abençoe, e eu termino com a divisa cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Deus abençoe, irmãos. Amém.